Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da primeira parte de Deuteronômio. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na Arabá defronte de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. São 11 dias de viagem desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. No ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhes mandara por seu intermédio, depois que derrotou a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés se pôs a explicar esta lei, e disse: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assaz vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos, ponde-vos a caminho, e ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os lugares vizinhos, na Arabá, na região montanhosa, no vale e no sul, à beira do mar, à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse: Eu sozinho não posso levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como posso eu sozinho suportar o vosso peso, as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios, entendidos e experimentados, segundo as vossas tribos, e eu os porei como cabeça sobre vós. Então me respondestes: Bom fazermos o que disseste. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os constituí por cabeças sobre vós, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, por oficiais, segundo as vossas tribos. E no mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouvi as causas entre vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não fareis acepção de pessoas em juízo, de um mesmo modo ouvireis o pequeno e o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, e a causa que vos for difícil demais, a trareis a mim, e eu a ouvirei. Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que devíeis fazer. Então partimos de Horebe, e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que dentre vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Foram-se eles, e subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol, e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Todavia, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estamos nós subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo:
Maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu, e também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos atemorizeis, e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme tudo o que tem feito por vós diante dos vossos olhos, no Egito, como também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem ainda assim confiastes no Senhor vosso Deus, que ia adiante de vós no caminho, de noite no fogo e de dia na nuvem, para vos achar o lugar onde devíeis acampar, e para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim o Senhor se indignou por vossa causa, dizendo: igualmente tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que te serve, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, e vossos filhos que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, esses lá entrarão, a eles a darei, e eles a possuirão. Quanto a vós, porém, virai-vos, e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes, e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós, pois, vos armastes, cada um, dos vossos instrumentos de guerra, e temerariamente propusestes subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Assim vos falei, mas não ouvistes. Antes fostes rebeldes à ordem do Senhor, e agindo presunçosamente, subistes a montanha. E os amorreus, que habitavam naquela montanha, vos saíram ao encontro, e perseguindo-vos como fazem as abelhas, vos destroçaram desde Seir até Horma. Voltastes, pois, e chorastes perante o Senhor. Mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem para vós inclinou os ouvidos. Assim foi grande a vossa demora em Cádiz, pois ali vos demorastes muitos dias. Depois viramo-nos e caminhamos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e por muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me disse: basta de rodeardes este monte, virai-vos para o norte. Dá ordem ao povo, dizendo: haveis de passar pelo território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem, não contendais com eles, porque não vos darei da sua terra nem sequer o que pisar a planta de um pé. Porquanto a Esaú dei o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro mantimento para comerdes, como também comprareis deles água para beberdes. Pois o Senhor teu Deus te há abençoado em toda a obra das tuas mãos. Ele tem conhecido o teu caminho por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus tem estado contigo. Nada te há faltado. Assim, pois, passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, desde o caminho da Arabá de Elate e de Ezion-Geber. Depois nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque nada te darei da sua terra por herança, porquanto dei Ar por herança aos filhos de Ló. Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Eles também são considerados Refaíns como os Anaquins, mas os Moabitas lhes chamam Emins. Outrora, os Oreus também habitaram em Seir,
Porém os filhos de Esaú os desapossaram, e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles. Assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhe deu. Levantai-vos agora, e passai o ribeiro de Zerede. Passamos, pois, o ribeiro de Zerede, e os dias que caminhamos, desde Cádiz Barneia, até passarmos o ribeiro de Zerede, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Ora, sucedeu que, sendo já consumidos pela morte todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me disse: Hoje passarás por Ar, o limite de Moabe, e quando chegares defronte dos amonitas, não os molestes, e com eles não contendas, porque nada te darei da terra dos amonitas por herança, porquanto aos filhos de Ló a dei por herança. Também essa é considerada terra de Refaíns. Outrora habitavam nela Refaíns, mas os amonitas lhes chamam Zanzumins, povo grande e numeroso, e alto como os anaquins. Mas o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles, assim como fez pelos filhos de Esaú, que habitam em Seir, quando de diante deles destruiu os horeus. E os filhos de Esaú, havendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até hoje. Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis que entreguei nas tuas mãos a Sion, o amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a te apoderares dela, contendendo com eles em peleja. Neste dia, começarei a meter terror e medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu, os quais, ao ouvirem a tua fama, tremerão e se angustiarão por causa de ti. Então, do deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Sion, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviando nem para a direita nem para a esquerda. Por dinheiro me venderás mantimento, para que eu coma, e por dinheiro me darás a água, para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, assim como me fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão para a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus lhe endurecera o espírito, e lhe fizera obstinado o coração, para to entregar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: Eis aqui, comecei a entregar-te Sion e a sua terra. Começa, pois, a te apoderares dela, para possuíres a sua terra por herança. Então Sion nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. Também naquele tempo, lhe tomamos todas as cidades, e fizemos perecer a todos, homens, mulheres e pequeninos, não deixando sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós, juntamente com o despojo das cidades que havíamos tomado, desde Aroer, que está à borda do vale do Arnon, e desde a cidade que está no vale, até Gileade, nenhuma cidade houve tão alta que de nós escapasse. Tudo o Senhor nosso Deus no-lo entregou. Somente a terra dos amonitas não chegastes, nem a parte alguma da borda do ribeiro de Jaboque, nem a cidade alguma da região montanhosa, nem a coisa alguma que o Senhor nosso Deus proibira. Depois nos viramos e subimos pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não o temas, porque te entreguei nas mãos, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e farás a ele como fizeste a Sion,
rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Assim o Senhor nosso Deus nos entregou nas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que não lhes tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã, cidades estas todas fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas cidades sem muros, e destruímo-las totalmente, como fizéramos a Sion, rei de Hesbom, fazendo perecer a todos, homens, mulheres e pequeninos. Mas todo o gado e o despojo das cidades, tomamo-los por presa para nós. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Ao Hermon, os sidônios chamam Sirion, e os amorreus chamam-lhe Senir. Todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, porque só Og, rei de Bazã, ficou de resto dos Refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos Amonitas? O seu comprimento é de 9 côvados, e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado em uso. Naquele tempo, pois, tomamos essa terra por possessão, desde Aroer, que está junto do vale do Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Nibenitas e Gaditas, e dei a meia tribo de Manassés, o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, isto é, toda a região de Argobe, com todo o Bazã. O mesmo se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe, até a fronteira dos Resuritas e dos Maacatitas, e lhes chamou, inclusive o Bazã, pelo seu nome, Ravote Jair, até hoje, e a Maquir de Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas, dei desde Gileade até o vale do Arnon, tanto o meio do vale, como a sua borda, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos Amonitas, como também a Arabá, com o Jordão por termo, desde Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado, pelas faldas de Pisga para o oriente. No mesmo tempo também vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra, para a possuirdes. Vós, todos os homens valentes, passareis armados adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, e vossos pequeninos, e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas cidades que já vos dei. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos viram tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu estás passando. Não tenhais medo deles, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por nós. Também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo: ó Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois, que Deus há no céu ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa, e o Líbano. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cume do Pisga, e levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Mas dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e o levará a possuir a terra que tu verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Agora, pois, ó Israel,
Ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus o consumiu do meio de vós. Mas vós que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, todos estáis hoje vivos. Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observeis no meio da terra na qual estáis entrando para a possuirdes. Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o é a nós o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida. Porém as contarás a teus filhos, e aos filhos de teus filhos, o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então vós vos chegastes, e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas, e nuvens e escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouvistes o som de palavras, mas não vistes forma alguma, tão somente ouvistes uma voz. Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e preceitos, para que os cumprisseis na terra a que estáis passando para a possuirdes. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher, ou semelhança de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra, e para que não suceda que, levantando os olhos para o céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de lhe serdes um povo hereditário, como hoje o sois. O Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança. Mas eu tenho de morrer nesta terra. Não poderei passar o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis essa boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que ele fez convosco, e não façais para vós nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Quando, pois, tiverdes filhos, e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, fazendo alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticando o que é mal aos olhos do Senhor vosso Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra. Bem cedo perecereis da terra que, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos.
E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, para as quais o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como tu a ouviste, e ainda ficou vivo, ou se Deus intentou ir tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilhas, de peleja, de mão poderosa, de braço estendido, bem como de grandes espantos, segundo tudo quanto fez a teu favor o Senhor teu Deus, no Egito, diante dos teus olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Do céu te fez ouvir a sua voz, para te instruir, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, do meio do qual ouviste as suas palavras. E, porquanto amou a teus pais, não somente escolheu a sua descendência depois deles, mas também te tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para desapossar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje deves saber e considerar no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, não há nenhum outro. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todo o sempre. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, para o nascente, para que se refugiasse ali o homicida, que involuntariamente tivesse matado o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, para que, refugiando-se numa destas cidades, vivesse, a Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, a Ramote, em Gileade, para os Paditas, e a Golã, em Bazã, para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os preceitos que Moisés falou aos filhos de Israel, depois que saíram do Egito, além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram, depois que saíram do Egito, pois tomaram a terra deles em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, sendo esses os 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, para o nascente, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até o monte de Sion, que é Hermon, e toda a Arabá, além do Jordão, para o oriente, até o mar da Arabá, pelas faldas de Pisga. Chamou, pois, Moisés a todo o Israel, e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas conosco sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio o fogo. Estava eu nesse tempo entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, porque tivestes medo por causa do fogo, e não subistes ao monte, dizendo ele: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem assim como tu. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa assembleia no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E escreveu-as em 2 tábuas de pedra, que ele me deu. Mas quando ouvistes a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, viestes ter comigo, mesmo todos os cabeças das vossas tribos, e vossos anciãos, e dissestes: Eis que o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este ainda continua vivo. Agora, pois, por que havemos de morrer? Este grande fogo nos consumirá. Se ainda mais ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivente a falar do meio do fogo, como nós a ouvimos, e ainda continue vivo? Chega-te tu, e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus falar. E tu nos dirás tudo o que ele te disser. Assim o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, disse-me: Eu ouvi as palavras deste povo, que eles te disseram. Falaram bem em tudo quanto disseram. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, voltai às vossas tendas. Tu, porém, deixa-te ficar aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e preceitos que tu lhes hás de ensinar, para que eles os cumpram na terra que eu lhes dou para a possuírem. Olhai, pois, que façais como vos ordenou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os vossos dias na terra que haveis de possuir. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando, para a possuíres, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem,
e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que com juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem, as quais tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e ele te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te ordenou. Também praticarás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor prometeu com juramento a teus pais, para que lance fora de diante de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, responderás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou de lá. E, aos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e penosas contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua casa. Mas nos tirou de lá, para nos introduzir e nos dar a terra que com juramento prometera a nossos pais. Pelo que o Senhor nos ordenou que observássemos todos estes estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso bem em todo o tempo, a fim de que ele nos preservasse em vida, assim como hoje se vê. E será justiça para nós, se tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.